Olá, o vídeo de hoje é sobre diabetes em cães. E esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre as principais doenças que exigem que o cachorro tenha uma alimentação diferenciada. Uma alimentação especial, porque são doenças em que a nutrição vai exercer um papel importantíssimo no controle e no tratamento dessas doenças. Eu sou a Simone Amado, eu sou médica veterinária, tenho especialização em nutrição de cães e esse canal aqui é para você que quer informações confiáveis e de qualidade, mas com uma linguagem simples e que vão te ajudar a deixar o seu cachorro muito mais saudável e fazer com que ele viva muitos anos ao seu lado. Bom, eu dividi o vídeo sobre diabetes em 3 partes, para não ficar muito longo, com muita informação de uma vez só. Apesar que tá bem tranquilo, eu vou explicar de uma forma fácil de entender, passo a passo. E o mais legal é que vocês vão ver que tudo faz sentido, tudo vai se encaixando. A gente vai construindo um raciocínio juntos, vocês vão ver só. Nesse vídeo, nessa primeira parte, a gente vai entender o que é a diabetes e quais os tipos de diabetes que existem. Qual é o tipo de diabetes que é mais comum em cães e qual é o mecanismo que leva um cachorro a desenvolver a diabetes. Na segunda parte, no segundo vídeo, a gente vai aprender a identificar os primeiros sinais e quais são os exames necessários para chegar ao diagnóstico da diabetes. E na terceira e última parte do vídeo, eu falo sobre o tratamento e, claro, sobre o manejo alimentar, que inclusive faz parte do tratamento. A gente vai ver como deve ser a alimentação desse cachorrinho diabético e também quais suplementos que podem ajudar a controlar a doença. Bom, sem maiores delongas, vamos começar com uma definição e não se preocupem que em seguida vem a explicação. Bom, o que é a diabetes? A diabetes mellitus é uma doença que tem como característica o aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea. A gente chama isso de hiperglicemia e isso ocorre devido a uma incapacidade do pâncreas em produzir a insulina ou uma resistência dos tecidos à ação dessa insulina, que é o hormônio responsável por fazer com que a glicose entre nas células do corpo. Ficou confuso? Então vamos dar uma melhorada então, passo a passo. A glicose é uma molécula, é um açúcar, é um carboidrato e ela é a principal fonte de energia da maioria das células do nosso corpo. Os cães, eles conseguem essa glicose diretamente através da alimentação, da quebra dos alimentos em partículas menores até virar a glicose e também por outras vias metabólicas, mas o que importa aqui é que no final a gente vai ter a glicose, que é o principal combustível da maioria das células. E essa glicose é absorvida, ou seja, ela vai lá para a corrente sanguínea, porque é aí na corrente sanguínea que ela consegue circular, que ela consegue percorrer todo o corpo para poder servir de combustível para as células de vários órgãos, para músculos, coração, cérebro. Só que a glicose precisa entrar na célula, porque é lá dentro da célula que ela vai ser convertida em energia. Mas não é tão simples assim. A glicose não resolve que vai entrar na célula e pronto. Ela não consegue atravessar sozinha a membrana da célula. E é aqui que a gente começa a falar da insulina. A insulina é produzida no pâncreas. O pâncreas é um órgão importantíssimo e ele é responsável tanto pelo processo de digestão dos alimentos, porque ele produz enzimas digestivas que vão quebrar os alimentos em partículas menores, e ele é responsável também por produzir hormônios. E um dos hormônios que o pâncreas produz é a famosa insulina. A insulina tem como função principal o controle da glicemia, o controle das taxas de glicose no sangue. E por quê? Porque ela é a insulina que vai facilitar a entrada da glicose dentro da célula. Eu não falei que a glicose não consegue entrar sozinha. Ela precisa da insulina. Então a gente tem a célula e, fazendo uma analogia que é muito comum e que vai ficar fácil de entender, é como se essa célula tivesse portas, que é por onde a glicose entra, mas essas portas elas ficam trancadas e a insulina seria a chave que abre essas portas. Toda vez que a glicemia está alta, que tem muita glicose circulando no sangue, isso dá um sinal lá para o pâncreas que ele precisa produzir mais insulina. Olha, tem muita glicose circulando, eu vou produzir a insulina, que é para ajudar a colocar essa glicose para dentro das células. E a glicemia diminui porque a glicose saiu lá do sangue e
entrou dentro da célula. E é aí que ela vai ser transformada em energia. E dessa forma não vai haver uma hiperglicemia duradoura, que é o que caracteriza a diabetes. Pessoal, eu resolvi fazer esse esqueminha aqui que vai ficar mais fácil de visualizar e entender. Bom, aqui eu tenho o vaso sanguíneo e aqui eu tenho a célula. Claro que não está na proporção correta de tamanho, a célula é microscópica, mas é para a gente poder visualizar. Aqui na circulação sanguínea, no sangue, tá cheio de glicose. É essa glicose que a gente dosa. A gente dosa a glicemia, que é a glicose do sangue. Essa glicose, ela precisa sair do sangue e entrar na célula, só que ela não consegue atravessar essa camada aqui da célula, que a gente chama de membrana celular. E aí é que a insulina vai ser importante. Ela é que vai ajudar a glicose a entrar na célula. De que forma? Bom, toda vez que tem muita glicose no sangue, isso sinaliza lá para o pâncreas que ele precisa produzir a insulina. Essa insulina, ela vem aqui para o local e é como se ela abrisse portas, abrisse as portas para a glicose poder entrar. Ela facilita a passagem da glicose pela membrana e assim a glicose consegue atingir o interior da célula, que é onde ela vai ser transformada em energia. Beleza, esse é o mecanismo normal, é assim que tem que ser. Mas e se não tiver insulina? Ou até mesmo se tiver insulina, mas ela não funcionar bem, ela não fizer o papel dela. Como que a glicose vai entrar na célula? Não vai entrar. A glicose vai permanecer no sangue e como ela não consegue entrar na célula, ela vai se acumulando no sangue, que é a hiperglicemia. Altas taxas de glicose no sangue. E percebe que a gente tem dois grandes problemas aqui. O primeiro é que o sangue vai ficar denso, vai ficar cheio de glicose, cheio de açúcar. E isso por si só já é um problemão, porque a circulação desse sangue vai ficar alterada. Os vasos sanguíneos vão ser danificados por conta disso e isso vai se refletir no corpo todo, porque o sangue passa pelo corpo todo. Pode causar cegueira, vai gerar também uma sobrecarga no rim e levar a uma doença renal, leva a um maior risco de infecções, principalmente infecções urinárias, porque essa glicose vai parar lá na bexiga, junto com o xixi, e essa presença da glicose na bexiga, isso vai favorecer a proliferação de micro-organismos. E, inclusive, uma curiosidade aqui, esse nome, diabetes mellitus, esse mellitus vem de mel, porque a urina dos diabéticos é doce por conta da presença de glicose. A gente pode dizer que eles têm o xixi doce como o mel. Enfim, a gente pode perceber que é uma doença que realmente tem uma repercussão no organismo como um todo. Só que, como se não bastasse isso, como se não bastassem essas consequências que eu acabei de falar do excesso de glicose no sangue, eu não falei que são dois grandes problemas? Então, lembra que a célula ficou sem a glicose? A célula ficou sem a fonte de energia dela. E é por isso que o diabético não tratado ou descompensado, é por isso que ele tem muita fome e apesar de comer bastante, ainda assim ele emagrece. É por isso que ele fica cansado com facilidade, que ele costuma dormir mais do que o normal. Ó, já comecei até a falar dos sintomas. Tem outros que vocês devem ficar bem atentos. Eu vou falar de todos eles na parte 2, no próximo vídeo, mas antes, vamos ver aqui rapidamente quais são os tipos de diabetes que existem. Porque diabetes não é tudo igual e normalmente a diabetes de cães, ela não é igual a de humanos nem a de gatos. A gente tem, basicamente, tá? Dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. A do tipo 1, que é a mais comum em cães, mais de 95% dos casos de diabetes em cães são do tipo 1, e a do tipo 1 ela também é chamada de diabetes insulino deficiente ou diabetes insulino dependente, e é quando o pâncreas não produz insulina, ou quando ele produz, mas muito pouquinho, uma quantidade insuficiente, e isso porque houve uma destruição das células do pâncreas que são as responsáveis por produzir a insulina. E por que ocorre essa destruição das
das células que são responsáveis por produzir a insulina. Isso pode ocorrer por vários motivos. Por conta de uma pancreatite, que é uma doença do pâncreas, pelo uso prolongado de corticoides, por causa de outras doenças hormonais, obesidade também pode causar, mas a principal causa em cães é imunomediada, que é o próprio organismo, é como se ele não reconhecesse essas suas próprias células, e aí o sistema imunológico desse cachorrinho vai lá e destrói essas células. E geralmente, a origem disso é genética. E existe também a diabetes do tipo 2, também chamada de insulino resistente. A do tipo 1 era insulino deficiente ou insulino dependente. A do tipo 2 é insulino resistente, porque nesse caso o pâncreas ele até pode produzir normalmente insulina, mas o problema é que apesar de ter a insulina, essa insulina ela não consegue agir como deveria, porque os locais onde ela deveria agir estão resistentes a ela. Lembra daquele exemplo? Daquela analogia que eu fiz da insulina ter a chave para abrir as portas da célula para a glicose entrar? Então, aqui ela não consegue abrir. Esse tipo de diabetes já é mais comum em gatos e aqui é bem comum que a obesidade é que leve a esse tipo de diabetes. É uma das principais causas. Não vou me estender muito na diabetes do tipo 2, porque o vídeo é sobre diabetes em cães, então eu vou focar mais no do tipo 1 e eu vou parar por aqui. Já tem bastante informação aí para vocês processarem. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Também não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, compartilhar também esse vídeo. Vamos fazer esse tipo de conteúdo que é tão importante para a saúde dos nossos cães chegar em mais pessoas. E na parte 2, a gente vai ver os principais sinais da doença, quando que a gente pode desconfiar que o cachorrinho tá com diabetes e também quais são os exames que são necessários para diagnosticar a doença. E importantíssimo, hein? Te vejo na parte 2 então. Um beijo e até lá!